Hoje você viu que o nosso culto está todo especial, né? Todo voltado para a ressurreição. Afinal de contas, hoje é domingo de Páscoa. E a Páscoa do cristão é a ressurreição de Cristo. Na verdade, a Páscoa em si representa a ceia que é ministrada. A ceia, ela representa isso. Porque o Senhor Jesus, quando na última ceia, ali na sua última Páscoa, junto aos seus discípulos, ele faz a separação dos elementos do pão e do vinho e diz que esse então agora é o símbolo da nossa nova aliança. Nós não comemoramos a Páscoa judaica, nós não comemoramos ou celebramos a Páscoa voltada para coelhinho, nem para ovo, nem para qualquer outro simbolismo. O simbolismo do cristão é Cristo Jesus. Ele é o simbolismo a qual nós nos apegamos, a qual nós nos entregamos. E por que isso? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 29. Hoje nós teremos um pouco diferente a nossa mensagem. Usaremos 2 livros diferentes, com 2 versículos diferentes. E você vai abrir em João, capítulo 1, versículo 29. Depois você vai lá para Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Então, João, capítulo 1, versículo 29, nos diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Guarde isso. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, passe um pouco as páginas da sua Bíblia. Vai lá para Romanos, capítulo de número 5. Vai precisar de terminar João, Atos, então entra em Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Exclusivamente o versículo de número 12. Diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos orar? Precioso, amado, querido Senhor, Tua palavra está diante dos nossos olhos. E aqui estou eu com a incumbência de transmitir o recado do Senhor ao coração do Teu povo. Que não seja eu a falar, mas Teu Espírito Santo a me usar como Teu instrumento. Que o Senhor cresça e seja exaltado através da Tua palavra. E que corações se curvem diante de Ti, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a questão da Páscoa no nosso tempo atual, nós vamos ver que há muita confusão com relação a isso. Há pensamentos que não têm nada a ver com a realidade daquilo que se apresenta. Como eu comecei a dizer, a Páscoa tem a ver com Cristo Jesus. Mas o que exatamente tem a ver com Cristo Jesus? O texto que nós lemos diz que João, o profeta, o último profeta que estabeleceu-se pela terra, representando o Antigo Testamento, ele olha para Cristo e diz: Eis o Cordeiro de Deus. E ele acrescenta: este Cordeiro de Deus é o que tira o pecado do mundo. Queridos, mundo é muita coisa. Mundo é muita coisa, pode significar muita coisa. Mas nós sabemos que ali João está falando não a respeito de coisas, não está falando sobre os planetas, sobre o universo, ele não está falando sobre os animais, João não está falando sobre as plantas, João está falando sobre o ser humano. O mundo aí que ele se refere é o ser humano, criado à imagem de Deus, separado por Deus, para poder ser a sua obra-prima, para ser aquele que o representa diante de toda a criação. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, nós vamos perceber que no capítulo 1 e capítulo 2, há uma série apresentada, em que o Senhor vai construindo, vai criando, vai tirando do nada todo o universo. Tudo começa a existência a partir do Senhor. Quando chega no 6º dia, o Senhor faz algo inusitado.
Todo o restante da criação está sob o poder da sua palavra. Haja, 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 haja. E de repente, no sexto dia, Deus usa as suas mãos, Ele modela o barro. Ele sopra o fôlego de vida sobre aquela imagem criada. Ele faz com que aquela imagem seja alma vivente. E Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem então tem uma primazia na criação, é totalmente fora do resto da criação. De uma forma única ele é criado. E a função dele agora é glorificar o Senhor. Não que o mundo não seja. Todo mundo glorifica a Deus. Todo o universo glorifica a Deus. Mas o homem reconhece essa glória. Ele percebe essa beleza. Ele enxerga esta realidade, e ele então tem agora, como função da sua criação, como objeto da sua criação, como motivo da sua existência, louvar a Deus, render-lhes com entendimento, com raciocínio, com lógica, toda a adoração ao Senhor. Deus o cria para que, ao observar tudo o que foi criado, ele possa dizer, louvado seja o Senhor, glórias ao Deus eterno. Bendito seja esse Deus maravilhoso. Tudo então é criado neste contexto e o homem tem essa função, glorificar a Deus. Mas quando nós continuamos a seguir a palavra de Deus, nós vamos para o capítulo de número 4, nós vamos ver que há uma mudança naquilo que foi preparado. O homem já não está mais ali na presença do Senhor. Ele ainda tem esse desejo de busca pelo Senhor. 2 irmãos vão buscar o Senhor. O primeiro se aproxima diante do Senhor com a gordura dos animais, e ele é aceito. O segundo aproxima-se do Senhor com o fruto da terra, e Deus o rejeita. Essa rejeição faz com que aquele homem nutra ciúmes pelo seu próprio irmão. Um sentimento ruim nasce e cresce em seu coração, de forma com que ele se torna um homicida. Ele mata o seu próprio irmão. É um crime hediondo, terrível. Dificilmente nós conseguimos pensar, uma pessoa de bem, uma pessoa sensata, consegue pensar, lançar mão contra o seu próximo, quem dirá contra o seu irmão, nascido do seu pai, filho da sua mãe. Mas ele o faz. Ele o faz. Deus o busca, o chama e ele foge da presença do Senhor. Daí então nós vamos perceber que há uma anomalia na criação. Algo que havia sido criado para glorificar a Deus, agora se torna objeto de rebeldia contra esse Deus. Se levantando contra o Senhor, correndo contra o Senhor, indo em outra direção. Qual é o motivo disso? Por que que isso acontece? Ah, queridos, é o que Romanos diz, é o que Paulo diz em Romanos. Adão falhou na sua missão de permanecer ali firme diante do Senhor. E por conta de Adão, então abriu-se uma brecha e o universo ruiu. A humanidade, ela caiu, ela despencou da sua situação, tornando-se agora rebeldes diante do Senhor, pecadores diante do Senhor. O homem não mais pode glorificar a Deus. Ele não tem mais a condição de viver para a glória de Deus. Agora ele se torna alguém que quer viver para a sua própria glória. Ele é alguém que quer concorrer contra este Deus, que não aceita as ordens deste Deus, que não aceita a direção deste Deus. A palavra vai dizer que isso vai acontecendo. E aqui há algo interessante. Quando nós olhamos para a sociologia moderna, nós vamos ver muitos dos sociólogos defendendo de que o homem nasce neutro ou nasce bom. E a sociedade o corrompe. Com o passar dos anos, ou no envolvimento de onde ele está, a sociedade o corrompe e o torna mal. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Quando nós chegamos no capítulo 6 de Gênesis, nos diz que a humanidade está tão corrompida, que o mal está tão presente, que Deus resolve destruir essa humanidade. Mas ali há um texto interessante que diz que há um homem, entre todos os seus contemporâneos, entre a sua sociedade, a sua civilização, há um homem mais justo. É o que nos diz a Bíblia. Este homem justo, então é separado pelo Senhor, junto com a sua família, para dar início a uma nova sociedade.
Perceba, queridos, que se a sociedade ela é corrompida pelo costume da sociedade, se o homem nasce neutro ou ele nasce bom, e ele é corrompido à medida que ele cresce no meio da sociedade, teria resolvido o problema aí. Não haveria mais problemas. Porque o homem mais justo que havia sobre a terra é separado por Deus. A sua família é separada. Todos os demais são mortos. A sociedade se inicia agora a partir daquela família. Mas o interessante é que na primeira oportunidade, este homem justo falha diante do Senhor. O seu filho falha diante do Senhor. E o ciclo se inicia. Mostrando então que o problema não está na sociedade, mas está no interior do homem. Paulo vai dizer, não há nenhum justo. Não há ninguém que é bom. Não há ninguém que entenda. Todos, nenhuma só, se corromperam. Todos estão perdidos. Todos estão chafurnados, afundados no pecado. Porque o pecado passa a fazer parte da nossa essência, da nossa natureza. Nós agora somos corrompidos diante do Senhor. Esta é a realidade da qual nós estamos. É por isso que aqui Paulo vai dizer, portanto, assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não há mais solução, não há mais salvação. Poderíamos dizer como Paulo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque por mim, pela minha natureza, pelo meu ser, eu posso até querer fazer o bem, mas eu não consigo concluí-lo. A lógica da minha mente me leva para o mal, não me leva para as coisas boas. Eu não consigo escolher aquilo que é bom, eu só consigo escolher entre aquilo que é mal. A maldade jaz em mim, dentro de mim, no meu ser. Eu sou corrupto, eu sou terrível, eu sou pecador. Esta é a realidade então que é apresentada no contexto do homem. Não tem nenhum justo, não há nenhum sequer. Não há ninguém que consiga entender a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se perderam. Todos se extraviaram. Esta é a realidade na qual o mundo se encontra. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que ali mesmo em Gênesis, no capítulo de número 3, nós vamos encontrar que Deus, Ele não deixa o homem nesta situação. Mas ali mesmo Ele apresenta para o homem uma solução para ele. Quando Ele está promovendo a sua maldição sobre os homens. Chegando então à mulher, Ele diz, olha, o descendente da serpente irá ferir o calcanhar. Mas o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. A obra que foi feita, aquilo que aconteceu, aquilo que está destruindo a glória de Deus. No sentido de que ela não vai ser mais vista, espelhada. Ela vai ser refeita. Deus retornará o homem para o seu estado de glorificação, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para bendizer o Senhor. E aí acontece algo que muitas vezes nós não prestamos atenção no texto. Quando nós vamos lendo, quando chega no versículo 21 e 22, é dito lá no capítulo 3 de Gênesis, que Deus então faz vestimenta de peles para Adão e Eva. Ora, algo morreu no paraíso. Um animal foi sacrificado, o sangue foi derramado sobre a terra, a pele foi retirada e cobriu este homem que agora se vê nu e envergonhado. A sua nudez, a sua vergonha é coberta por aquele inocente que morre em seu lugar. É por isso que quando nós chegamos no capítulo 4, nós vamos ver que quando Abel oferece, ele oferece da gordura dos animais e Deus aceita. E quando Caim oferece, ele oferece do fruto da terra e Deus não aceita. Não é que ele fez algo ruim. O fato é que Deus estabeleceu um princípio. É necessário que sangue seja derramado. É necessário que alguém morra para que você possa encontrar perdão diante do Senhor. Todo o texto da Bíblia vai seguir no Antigo Testamento em relação a isso. Observe o próprio Noé. Quando ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz é fazer um sacrifício ao Senhor. E o texto nos diz que Deus aspirou aquele sacrifício e prometeu não destruir mais a terra sobre a água, colocando um símbolo que é o arco-íris ali.
Então, esta é a condição que é apresentada. Mas nós vamos perceber, queridos, que esta realidade, ela não pode nascer do coração do homem ou da vontade do homem. Não há, Hebreus vai dizer que não chega a quantidade de touros, de animais que possam derramar sangue para poder limpar o homem. É impossível isso acontecer. E então nós chegamos aonde João olha para Jesus. E João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus é suficiente para aplacar o pecado de todo mundo. Mas a morte de Jesus não é universalista. Ela só é eficiente para aqueles que se rendem a Ele. Preste atenção. A morte de Jesus é suficiente para apagar o pecado de toda a humanidade. Mas ela só se torna eficiente, eficaz, para aquele que o confessa como seu Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, primeiro, para que todo aquele então que nele crê, confie, não pereça, mas tenha a vida eterna. É disso que se trata a Páscoa, querido. O Cordeiro Pascal. Não aquele simbolizado no Egito, apontando para este que vem. Não aquele que está no sacrifício do Antigo Testamento. Mas esse que se encontra sobre a mesa, no simbolismo do pão e no simbolismo do cálice. Este é o verdadeiro sacrifício. Este é o verdadeiro Cordeiro que morre por nós. E nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história. A história nos diz que Jesus, durante 3 anos da sua vida, pregou ao povo. Ele ensinou, ele curou, ele libertou pessoas que estavam cativas. Ele apresentou o Evangelho da Graça, ele apresentou o reino de Deus. Ele trouxe a esperança da eternidade de forma conclusiva. Hebreus nos diz que tudo o que acontece antes de Cristo é sombra, mas Cristo é a perfeição da revelação de Deus. E como perfeição desta revelação, Ele vai à cruz. Por sua livre e espontânea vontade. Jesus diz: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou voluntariamente. Eu a entrego. Aquele animal que foi morto no Éden, ele aponta para Cristo que morre no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, como Paulo vai dizer em Gálatas. Aquela promessa que é dada a Eva, onde o descendente iria esmagar a cabeça da serpente, ela é cumprida quando Cristo, ali no madeiro, ele grita: Tetelestai, está consumado, está pago. O preço foi pago. Ali, queridos, Jesus foi partido por nós. Ali o seu sangue foi vertido por nós. Ali nós tivemos a oportunidade de ver os nossos pecados sendo cancelados. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o único que tem esse poder, que tem essa força. Mas por que então nós não celebramos a Páscoa na sexta-feira? Por que nós celebramos a Páscoa no domingo? Porque a conclusão, o fato de que nós podemos ter certeza de que o sacrifício de Cristo foi eficiente, foi eficaz, de que de fato a morte dele foi suficiente para o nosso perdão, é que ele ressuscitou ao 3º dia. O túmulo se encontra vazio. Nós somos a única religião, nós somos o único grupo religioso na qual nós temos um Deus que morreu por nós e vive. Onde o nosso símbolo é uma cruz vazia, onde o nosso símbolo é um túmulo vazio. Não há uma imagem, não há um corpo, não há uma pessoa sobre ele. Ele ressuscitou. Por isso que hoje nós lembramos desta data, porque é o dia do domínio, onde Deus reina, onde o Senhor venceu. A
a morte, o pior de todos os aguilhões, a qual eu e você estamos sujeitos. Ora, meus amados irmãos, quando Paulo diz então que por um homem entrou o pecado no mundo, nós sabemos que toda a humanidade se torna condenada em Adão. Mas Paulo continua em seu texto apontando para o fato de que se por um homem entrou um pecado no mundo, por outro homem entrou a salvação e a eternidade. Muito maior, de forma muito mais poderosa, de forma muito mais eficaz. Porque este homem não era um simples homem, mas ele era o Deus homem. 100% Deus, 100% homem, que doa a sua vida por mim e por você. O que nós celebramos nesta noite, nós não celebramos um cordeiro partido. O que nós celebramos nesta noite, nós não celebramos um Marte pendurado numa cruz. O que nós celebramos nesta noite, nós celebramos um Deus vivo, um Rei eterno, um Redentor poderoso, a qual nós podemos entregar a nossa vida e confiar plenamente nele. Esta é a realidade da Páscoa cristã, a ressurreição de Cristo. E meu amado irmão, meu querido visitante, se você faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, se você está em comunhão com a sua igreja, se você reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero convidar você a participar conosco desta mesa ali preparada, para celebrar a verdadeira Páscoa, aonde aquele pedaço de pão, ele aponta para a carne de Cristo que foi partido. E aquele cálice com suco da videira, ele representa, aponta para o sangue de Cristo que foi vertido por nós. E assim nós vamos celebrar de fato a Páscoa do Senhor, declarando: Ele vive, Ele reina, e Ele vem me buscar para a glória do Senhor.